Pessoal, vamos ver aqui um pouco sobre o arquivo do persistence.xml, tá? Que é um arquivo de configuração para o nosso JPA funcionar em nosso projeto, tá? Quando a gente criou aqui esse nosso projeto com o nome aqui, meu primeiro projeto, JCF, automaticamente ele criou esse persistence.xml, tá? Dentro aqui do nosso pacote metainf. Esse daqui é o pacote padrão aqui, tá? Do persistence.xml. Se não tiver esse arquivo para você, tá? Você pode dar um botão direito aqui no projeto. Você vem aqui em Properties. Você vem em Project Facet, tá? E você marca a caixinha aqui, ó, do JPA. O padrão aqui é o 2.1, tá? Então você marcou essa caixinha aqui, deu OK. O Eclipse automaticamente vai criar dentro do seu projeto essa estrutura aqui, metainf e o arquivo do JPA, que é o persistence.xml, tá? Então aqui ele cria com essa estrutura básica. Deixa eu dar um espacinho aqui para facilitar. Então aqui ele tem todo o cabeçalho das declarações do que ele precisa, tá? Dos import para esse arquivo poder funcionar. E aqui a gente tem o que? O persistence unit, que é a tag padrão, tá? E aqui a gente já tem um nome aqui, que normalmente fica com o nome do projeto, tá? Então aqui, ó, meu primeiro projeto, JCF, tá? Existem outras tags aqui também, tem a transação, o tipo da transação, aqui o padrão é o JTA, e existe o resource local e o JTA, tá? Eu não vou me aprofundar muito nessa parte, nesse momento, tá? Então aqui a gente tem o que? As unidades de persistência, tá? Persistence unit. Então, você vai escutar falar muito sobre isso trabalhando com JPA e com Hibernate, tá? Esse daqui é o ponto principal para a nossa unidade de persistência. Lembrando, nas outras aulas anteriores, a gente falou de persistência. Persistência é você persistir, você gravar, você manipular os dados e tornar ele acessível por um período longo, tá? Dentro do persistence unit são declarados, tá, a lista de configurações para colocar o JPA em funcionamento, tá? Como primeiro tag de configuração, nós teremos aqui o que? O provider, tá? O nosso provider, que é o nosso provedor de persistência. A gente tem que apontar uma classe do Hibernate para ele ser o provedor dessa persistência, tá? Para a gente poder trabalhar com o cadastrar, excluir, consultar e assim por diante, tá? Ele vai prover toda a parte de persistência para a gente, tá? E a configuração padrão, tá? É aqui, ó, org.hibernate.pjb.hibernate persistência, tá? Para você ter certeza que você digitou o pacote correto e a classe correta, dá um Ctrl aqui e para o mouse em cima, ó, ele tem que ficar em azul. Se você clicar, ele vai lá para a classe que você invocou, né? Aqui a gente tem um provedor aqui de persistência, tá? Tá, mas aí você fala, Alex, como que eu vou saber disso? Bem, você sabe disso olhando a documentação do framework, tá? Documentação oficial, é assim que a gente estuda, tá? Olhando a documentação dos frameworks para a gente aprender a criar as configurações, tá? Logo abaixo do provedor, lembra que na aula anterior a gente fez um mapeamento básico aqui da classe pessoa, né? E o que ela está falando aqui, ó? A classe entidade, ela não está listada no persistence.xml, né? Vou dar um F2 aqui. Opa. Parar o mouse aqui, dar um F2. Não está funcionando aqui agora? Vamos ver. Aqui, ó. Tá, beleza.
dá para ver aqui, ó, persistence.xml, ali no final. Essa classe não está declarada, tá? Então, a gente tem que configurar. Aqui a gente tem o atributo de class, tá? A gente tem o quê? Que declarar essa classe no arquivo, tá? Vou pegar aqui, ó, é o pacote inteiro da onde está a classe, ponto, a classe, ó. Vou salvar, ó lá, já sumiu o erro, tá vendo só? Ó lá, sumiu o erro, tá vendo só? Ainda bem que a IDE alerta a gente, o importante é a gente sempre saber interpretar os erros, tá? Às vezes os erros aparecem aí e você não consegue interpretar os erros, joga no Google lá, até você ir pegando o jeito, tá? Então, tipo, se eu tiver várias classes aqui, vão ser todas declaradas aqui dentro, tá? Todas. Então, como eu tenho só pessoa, fica só o pessoa aqui. Deixa eu dar um espacinho para ficar melhor aqui para a gente ver esse arquivo, tá? Agora a gente vai entrar na questão das propriedades, tá? O que são as propriedades? São configurações que a gente vai falar para o Hibernate como conexão com o banco de dados. A URL, o usuário, o driver de conexão, o dialeto que ele vai usar para o nosso banco de dados, tá? Se ele vai atualizar o nosso banco de dados ou não, tá? Então aqui existe o properties, tá? Dentro do properties você declara o quê? Propriedade, tá? Ela tem o nome e o seu valor, tá? Então a primeira que a gente coloca sempre é o quê? É a propriedade de URL do banco de dados, tá? Aí, mais uma vez você me pergunta, mas da onde que eu sei que tem que digitar isso daqui? Mais uma vez, na documentação, tá? A documentação do framework estabelece todas essas configurações que a gente tem que saber e declarar corretamente aqui para poder fazer o framework funcionar, tá? A gente vai ter aqui a URL do banco de dados, tá? Toda declaração de URL de banco de dados é feito o quê? JDBC, como eu uso Postgres, né? Postgres, localhost, a porta. E aqui eu vou criar um banco de dados, ó. Meu primeiro projeto JSF. Tá? Esse vai ser o meu banco de dados. Então, aproveitando, eu já vou criar aqui o banco de dados, tá? Porque se eu não criar o banco de dados, quando a gente for startar o projeto, subir o projeto, ele vai dar problema, tá? Então, vou pegar aqui o banco, tá? Se você estiver fazendo parte do nosso curso, né? Você já passou pelas aulas onde ensina a instalar o banco de dados, a configurar corretamente, tá? Então, eu vou criar um banco de dados, ó, botão direito, New Database. Vai ser aqui o nome do banco de dados. Usuário, eu vou colocar o padrão, que é o Postgres, tá? E vou dar um OK. Espera um pouquinho que ele vai criar o banco de dados, tá? Então tá, banco de dados criado. Vamos achar aqui, onde é que tá? Tá aqui, ó, meu primeiro projeto JSF, tá? Então a gente tem um banco criado agora, certo? Então aqui a gente tem a URL da conexão com o banco. Cada banco é de uma forma diferente. Então o Postgres é dessa forma aqui, tá? Outra propriedade eu tenho que dizer qual que é o usuário do banco de dados, tá? Então eu acabei de criar, o usuário, acabei de criar o banco de dados e apontei o usuário Postgres, tá? E a gente tem a senha padrão de instalação do meu Postgres, é o que? É o admin. Então eu vou ter aqui atributo password e será a senha admin, tá? Próximo passo aqui é a gente configurar o que? O driver, né? O driver é o que vai fazer a ligação do nosso JPA, do nosso Hibernate. Ele vai pegar esse driver do banco de dados que a gente está configurando para ele poder manipular os dados no banco, tá? Então, como eu estou usando Postgres, tá? A gente tem aqui, a gente declara o driver dele e aqui o atributo driver e o valor do driver, tá? Então, Postgres, ele é dessa forma aqui. Então, eu tenho o URL do banco de dados, o usuário do banco de dados,
tenho a senha, tenho o driver, né? O driver da onde que vem isso daqui? A gente tinha configurado no Maven aqui, algumas aulas atrás, a gente tinha configurado aqui o Postgres. Vou abrir aqui. A gente tinha configurado aqui, ó, o Postgres, tá vendo? Que é o jar aqui do Postgres que ele colocou no nosso projeto. Então, essa classe aqui está dentro daquele jar que foi baixado pelo Maven. E a gente tem que falar também para o JPA e para o Hibernate que o dialeto é o que é a língua, né? Qual que é a língua que ele vai usar para o nosso banco de dados, tá? Então, a gente tem aqui o dialeto do Postgres, tá? A gente tem que dizer para o Hibernate, ó, você vai falar a língua do Postgres, tá? Um outro atributo também, esse não tem muita importância, tá? Mas o que que é? Esse hibernate.showSQL, tá? O que que ele vai fazer? Quando o nosso sistema estiver gravando, consultando, etc., ele vai imprimir no console. Aqui embaixo na IDE vai aparecer o SQL que ele está fazendo. Só que ele aparece meio bagunçado. Se a gente quiser que o SQL apareça formatado, certinho, bonitinho, fácil de entender, a gente usa aqui o format SQL, tá? Passando o valor de true, né? O valor de true a gente está habilitando os parâmetros, tá? E uma coisa importante é o que? Para facilitar o nosso trabalho, a gente deixar o Hibernate criar o banco de dados, o banco de dados não, criar as tabelas, né? Ele vai criar as tabelas e vai atualizar as tabelas do banco de dados, né? Se você adicionar um atributo, adicionar uma nova tabela, se eu adicionar uma nova classe aqui, tipo tem a pessoa, se eu adicionar a classe telefone, por exemplo, eu quero que ele crie essa tabela para mim, tá? Então a gente habilita o parâmetro de hbm2ddl.auto, tá? A gente coloca como update para ele atualizar o nosso banco de dados, tá? E existem outros parâmetros aqui, mas sempre procure usar aqui o update, que ele vai atualizar o banco de dados para a gente. Tá? Então aqui a gente tem a estrutura básica de um arquivo de configuração do Persistence. Tá? Com isso daqui você já consegue dar início à criação de um sistema. Tá? Falta só mais um detalhezinho ainda, que a gente vai ver na próxima aula. Mas essa é a estrutura padrão para você colocar o JPA e o Hibernate em funcionamento.